Hoje vamos viajar até o lugar mais lendário da China com uma única missão: encontrar o ouro líquido que era bebido na região. E é que, de acordo com vários registros históricos, em um lugar chamado Wuyishan existe um tesouro nacional protegido por milhões de dólares, que ao mesmo tempo é a fonte de uma das lendas mais famosas deste país. Mas para realmente entender o que é e por que vale tanto, nossa primeira parada é o templo confucionista que fica atrás de mim. O nome dele é... E durante as épocas da dinastia Song, este lugar era conhecido como a Harvard do Sul. E isso significava que pelos seus corredores e pavilhões caminhavam algumas das pessoas mais distintas e ricas da nação. E foi justamente entre essas elites que se desenvolveu a cultura que elevou tanto o preço de algo que à primeira vista pareceria tão simples. Venha comigo descobrir o porquê. Neste momento estamos no que costumava ser um bairro das elites da China na época da dinastia Song. E se viemos aqui é para que vocês entendam o contexto cultural do que acabou tornando essa bebida algo tão caro, já que as pessoas que a consumiam não eram pessoas comuns, mas sim mercadores, cobradores de impostos, governantes e eruditos que vinham de famílias ricas. Já que essa bebida era extremamente cara e totalmente proibitiva para pessoas que não tinham dinheiro. E se vocês perceberem, esses bairros estão muito bem preservados e são muito bonitos, mas além disso foram construídos de uma maneira bastante especial que os ajudava a prevenir incêndios. E esse tipo de construção é chamado de matoyan, que pode ser traduzido como paredes em degraus. E se vocês perceberem, cada uma está em um nível diferente, o que ajudava a evitar que os incêndios se espalhassem de casa em casa. Parece que a cidade está torta não por desnível, mas porque fizeram isso de propósito. Digamos que era uma maneira de evitar que, se sua casa pegasse fogo, você acabasse queimando todos os vizinhos também. Agora vamos entrar em um lugar chamado Vila de Fengang, que antigamente era o equivalente a um clube de negócios para pessoas muito ricas. E é que naquela época, se você quisesse fazer conexões com pessoas ricas com quem pudesse construir algum negócio, tinha que vir a esse tipo de lugar. E os relacionamentos não eram construídos a partir do álcool, como é feito hoje em dia, mas sim a partir da cultura do chá. Então venham comigo conhecer como eles faziam isso. Desde a entrada já se vê o luxo em sua máxima expressão. E não se trata de uma construção qualquer, mas sim de uma feita com base nos princípios do Feng Shui. E é por isso que eles cuidam de cada detalhe, e cada parte deste edifício tem um significado. Mas primeiro vamos entrar para que vocês vejam como era realizada a cerimônia do chá. O que estamos vendo não é uma cerimônia qualquer, mas algo conhecido como bater o chá. E é que durante a dinastia Song, isso não era apenas uma arte, mas também se transformava em uma competição. E essa competição era conhecida como doucha, e as regras eram bem claras. Quem tivesse a espuma mais espessa era o vencedor. E para isso, eles precisavam bater o chá em pó de uma maneira bastante específica, que permitia aumentar o nível de espuma nas xícaras. E para isso, não se podia usar qualquer xícara, mas sim eram necessários uns recipientes bem especiais, conhecidos como jianzhan. E hoje vamos ter a oportunidade de fazer o nosso. Agora estamos chegando a uma oficina de jianzhan para ver como eles fazem e para fazer nosso próprio recipiente, que é o que precisamos para sermos dignos de beber o ouro líquido que estamos buscando. E tenho que dizer que parece um ambiente bastante familiar porque cresci em Metepec, estado do México, que é muito famoso por seu artesanato em barro. Na verdade, é lá mesmo que se produz a árvore da vida, que é tão famosa ao redor do mundo. E inclusive eles têm uma amostra na Inglaterra. Mas hoje estamos aqui para fazer vasos de chá. Acho muito interessante como o teto é em degraus. Se vocês perceberem, não é um só, mas foram construindo diferentes camadas de teto. E não sei se é a mesma lógica de prevenir incêndios, mas parece interessante, não é? É incrível como se parece com a minha cidade, desde a construção que tem telhados de madeira com telhas até as colunas de tijolo. E olhem, imagino que este seja o forno. Olá, olá. Oi. Olhem, ele está fazendo uma transmissão ao vivo. Você está ao vivo? Sim, sim, sim. Ah, muito bem, muito bem. Eu posso falar chinês, mas só mandarim, nada de dialetos. Aqui eles têm dialetos? Claro! 来了一个外面的朋友啊。 Olá, saudações a todos. Meu nome é Max, sou um vlogger do México. É um prazer. Vim ver como fazem as tigelas para o chá. Lá vocês não têm como estes?
Não, nós não temos, mas eu quero fazer um para dar de presente para o meu pai. O que você está fazendo? Ele está preparando os fornos para as tigelas. Ele está nos mostrando como o forno funciona e achei curioso porque faz uma transmissão ao vivo. E hoje em dia tem muita gente que vive nesse tipo de lugar, que além do seu negócio também ganha dinheiro com as redes sociais. Porque hoje em dia eles podem fazer transmissões e receber doações. E isso é interessante porque eles compartilham uma rotina diária que dificilmente as pessoas da cidade veem, então acaba sendo interessante para todo mundo. E aqui o que eles estão fazendo é alimentando o forno, que é o forno onde vamos fazer nossas vasilhas mais tarde. Este obviamente não está aceso, mas por dentro teríamos essas divisórias ou essas cestinhas, onde colocam as xícaras e aí elas são assadas. Agora ele está nos ensinando o procedimento para fazer nosso próprio recipiente, nosso próprio pote, vasilha, como quiserem chamar. E tem que ser uma técnica bastante específica. Da mesma torre ele tirou essas 3 que temos aqui. O que ele fez foi apenas apertar o pescoço e aí saíram as vasilhas. Tenho certeza de que para nós não será igual, mas vamos tentar. Como começo, mestre? Oh, sim. Molhe as mãos, assim fica mais fácil. Não deu tempo de me aquecer, chegou, sujou minhas mãos e avisou. Se prepare, é disso que se trata. E realmente não acho que vai ficar bom, mas o motivo pelo qual queria me sentar aqui é para explicar o que faz dessas xícaras algo tão especial e, como já comentei antes, o nome delas é Jianzhan e elas são feitas de uma argila que tem um alto teor de ferro e esse teor de ferro é importante. Porque no momento em que você queima as xícaras, o teor de ferro explode e cria padrões que são únicos para cada xícara. E ao mesmo tempo imprevisíveis, o que pode aumentar muito o seu valor. Existe a crença de que o teor de ferro modifica o sabor do chá. Por isso dizem que a verdadeira maneira de beber ouro líquido é em uma dessas xícaras. E hoje vamos fazer isso na própria, vamos ver se eu consigo. Não sei o que estou fazendo. Só pressionar aqui com esse dedo, perfeito. Tira esse outro dedo daí. Olhem o meu. Já terminamos de modelar nossa caneca, mas isso é só o começo, na verdade, nem sequer é o primeiro passo, porque antes os artesãos tiveram que extrair, preparar e deixar a argila descansar para que pudéssemos chegar a modelá-la. No entanto, acabei de ser informado que hoje não vamos poder levar nossa caneca, porque o processo leva muito mais tempo do que eu pensei, e antes mesmo de poder levá-la ao forno, é necessário um secamento natural que leva aproximadamente entre 7 e 20 dias, dependendo das condições climáticas. E depois é necessário um dia inteiro para aplicar um esmalte com alto teor de ferro, que é o que eventualmente vai dar forma e cor à xícara. E por último vem a queima, que pode levar entre 4 e 7 dias, dependendo do resultado que se deseja alcançar. Já que os padrões finais e a cor da xícara variam muito de acordo com a temperatura do forno e o tempo que ela passa lá dentro. Mas mesmo depois da queima, sempre existe a possibilidade de que as peças sejam descartadas porque muitas vezes não se alcança o padrão desejado. Porque se houver pequenas variações, as coisas podem dar errado e muitas vezes eles acabam fazendo tudo de novo. Mas imaginem que impressionante saber que esses fornos que acabamos de visitar ficam ligados dia e noite, já que esses recipientes precisam ser queimados a uma temperatura constante, durante um tempo determinado. Mas apesar de que hoje não poderemos levar o vaso que acabei de fazer, conseguimos um emprestado. Então chegou o momento de viajar até Wuyishan para contar a vocês a lenda do chá mais caro do mundo, para ver como ele é plantado e finalmente experimentá-lo. Finalmente, chegamos ao lugar mais lendário da China, que fica ao norte da província de Fujian, mas ao sudeste da China. Seu nome é Wuyishan. E é um parque natural e cultural que está cercado por montanhas de rocha vermelha que proporcionam vistas espetaculares. E que ao mesmo tempo tem muitos rios sinuosos e templos escondidos para serem descobertos. E se decidimos apelidá-lo assim, não é só por suas paisagens maravilhosas ou pelo fato de que no ano de 1999... foi designado como Patrimônio Mundial pela Unesco, mas sim porque foi aqui que se originou uma das lendas mais interessantes deste país. Ao mesmo tempo, fez com que o chá atrás de mim valesse 10 vezes seu peso em ouro. E é que, de acordo com a história, há muitos anos, um jovem estudante decidiu embarcar em uma viagem do sul da China até a capital, Pequim, para prestar o exame imperial.
E é que naquela época, esse exame podia mudar a sua vida, já que se você passasse, podia acessar cargos no governo que eram muito melhor remunerados e cheios de prestígio. Portanto, o protagonista da nossa história estava disposto a passar por todas as dificuldades que aquela viagem implicava. E ao longo do caminho, ele ficou doente justamente nesse lugar. Para ele, isso representava um grande problema. Porque leve em consideração que naquela época não havia outro meio de transporte além dos seus próprios pés. Mas justamente quando o jovem pensou que aquele era o fim do seu caminho, apareceu um monge local que lhe ofereceu uma bebida preparada com o chá local. O jovem bebeu com muito ceticismo, mas imediatamente começou a se sentir melhor. Até o ponto em que foi capaz de retomar sua viagem até a cidade de Pequim, mas não sem antes levar consigo um saquinho do chá milagroso. Ao chegar a Pequim, o estudante não só passou na prova, como também terminou como um dos melhores da sua turma. Por isso recebeu um manto vermelho que naquela época era dado como reconhecimento. E a partir deste ponto da história, existem diferentes versões. Algumas dizem que após alguns anos exercendo suas funções no governo, ele decidiu voltar a este lugar para demonstrar sua gratidão. Não só com o monge, mas também com os arbustos de chá. E para isso, pegou seu manto vermelho, que naquela época era conhecido como da Hong Pao, e o colocou sobre 6 arbustos de chá, que até hoje são conhecidos como os arbustos mãe. Por outro lado, existe outra versão que diz que enquanto nosso protagonista trabalhava como funcionário imperial, houve um dia em que a imperatriz adoeceu e o estudante decidiu compartilhar um pouco de chá com ela, fazendo com que a imperatriz se recuperasse rapidamente. E, em sinal de agradecimento, o imperador ordenou que os arbustos de onde vinha o chá fossem condecorados, colocando o manto do estudante sobre eles. Mas não importa muito qual seja a versão real, porque no final essa lenda fez com que o chá se tornasse viral e se transformasse em um símbolo de status. Não só naquela época, mas até os dias de hoje. Prova disso é que no ano de 2005, houve um leilão no qual foram vendidos 20 gramas dos 6 árvores-mãe, pela incrível quantia de $30.000 americanos. E é por isso que até hoje, muitas pessoas o conhecem como ouro líquido, porque literalmente chegou a valer muito mais do que seu peso em ouro. Agora que sabemos seu valor e motivo, vamos explicar o que é. Bem, graças à lenda, seu nome ficou como Da Hong Pao, que significa grande manto vermelho, mas na verdade se trata de um tipo de chá muito famoso em toda a China, conhecido como Oolong Cha, ou chá oolong. Este, na verdade, é como um meio termo entre o chá verde e o chá preto. E muitas pessoas dizem que é um tipo de chá mais complexo, mais profundo e com muito mais personalidade. Mas ao mesmo tempo também é conhecido como chá das rochas, já que precisa de um tipo de penhasco rochoso muito específico para poder crescer. E é exatamente isso que podemos encontrar aqui em Wuishan. No entanto, o tipo de chá original que vem dos 6 arbustos mãe já não é mais vendido atualmente para tentar preservá-los. Mas se não é vendido, então o que são todos esses arbustos que vocês estão vendo ao meu redor? Bom, a maioria deles são clones derivados que vêm dos arbustos originais e que mantêm em 90% as características do chá original. E como em muitas outras indústrias, existem níveis de pureza que podem elevar o preço do chá. Existem em muitos níveis que vão desde milhares de dólares até as versões mais baratas que podem custar $10 por saquinho. Talvez o principal propósito desta viagem seja contar para vocês a lenda do chá. Mas este continua sendo um lugar lendário porque ao longo dos 250 quilômetros quadrados que tem o Parque Nacional, há várias paradas espetaculares e esta é apenas uma delas. E é tão verdade que os locais trazem seus drones e tudo mais para tirar fotos incríveis. E é que hoje em dia viajar pelo país se tornou um hobby para as pessoas aposentadas que na época não puderam conhecer e agora tiram todo tipo de foto. E vocês não imaginam os equipamentos incríveis que eles trazem. Trazem câmeras que valem uma fortuna, trazem drones, trazem toda a tecnologia para fazer um documentário digno da Netflix. Agora estamos chegando à central da empresa responsável por produzir e distribuir esse chá. Olá! Olá, bem-vindo Max, meu nome é Kat. Obrigada. Você poderia nos explicar onde estamos? Claro, estamos na sede oficial desta companhia de chá. Nossa empresa foi fundada em 2001 e agora somos líderes na indústria do chá. A especialidade de vocês é o Da Hong Pao, certo? Sim, nós somos especializados em Da Hong Pao. O Da Hong Pao é um chá oolong muito especial. E também temos Da Hong Pao muito caro. É muito caro porque a produção é muito rara. Todo ano se colhe muito pouco desses arbustos.
A quantidade de produção é muito limitada e agora está proibido colher o da Rompal original. Certo. É tão caro e raro que o povo da vila nunca provou. Deve haver muitos fatores envolvidos. De acordo. Há muitos fatores que influenciam nisso e agora vamos experimentar. Sim, a primeira coisa a fazer é visitar os jardins de chá e depois voltaremos aqui para degustar uma xícara de da Rompal. Pronto, vamos. É um chapéu tradicional dos agricultores de chá chineses. Este é o cesto para a colheita. Pendure-o na frente do corpo. Ah, na frente do corpo. Agora já temos tudo o que precisamos para colher nossas próprias folhas de chá. E a guia acabou de me dizer que o chá é tão importante para a região que até mesmo tem um espetáculo impressionante criado pelo mesmo diretor que foi responsável pelo evento das Olimpíadas de Pequim em 2008. Portanto, há pessoas de todo o país que vêm até aqui só para assistir ao espetáculo noturno que estamos prestes a ver. Mas para isso vamos precisar colher um pouco de chá e tomá-lo, porque vamos precisar da cafeína que ele tem para aguentar até altas horas da noite. Ela é Jennifer, é uma especialista em chá. Ela explicará como colher as folhas, pois há um modo específico para isso. Nosso chá é colhido apenas na primavera. Todo ano, entre 20 de abril e 20 de maio, apenas um mês de colheita. Agora mesmo é inverno, não temos muitas folhas jovens. Como esta aqui é grande demais, já está velha, não é uma boa opção. Esta aqui é pequena demais, muito nova e jovem. Precisamos que sejam assim. Mas, como colher as folhas? Você não pode simplesmente bater nas folhas, deve verificar e dobrar 2 ou 3 folhas, ou 4 folhas, com uma almofada. Depois, colhemos as folhas de chá bem soltas, a água vai sair delas e então poderemos fazer um chá perfeito e delicioso. E eles fazem isso manualmente? As pessoas colhem o chá manualmente todo ano? Hoje em dia, fazemos tanto à mão quanto com máquina. E como acontece em apenas um mês, temos que nos apressar. E ouvi dizer que há cerca de 6 árvores que são muito caras e estão seguradas, certo? Aqui em Wuxian, na Nigéria, há 6 árvores de chá mágicas. Elas são nossos arbustos-mãe para o da Rompal. E hoje eles têm cerca de 399 anos de idade. Se um arbusto de chá tem mais de 100 anos, o produto fica mais caro. Normalmente pode custar 4.000 yuans por meio quilo. Ai, meu Deus. Desde que recuperamos Hong Kong, um pacote de chá da árvore-mãe, 20 gramas foram vendidos em leilão por 200.000 yuans. 200.000 yuans? Sim. E ouvi falar dos 6 arbustos da lenda. Você conhece a história do estudante que foi para Pequim? Eles estão assegurados pelo banco. Você sabe por quanto eles foram assegurados? Acho que isso é segredo. Eu não sei. Ah, tudo bem. Estamos na loja de lembranças da marca de chá e aqui está o chá mais caro. Este custa 11.600 yuans por 10 gramas. É uma caixinha e eu não quero me endividar, então é melhor não mexermos muito, mas só para vocês verem, este é o famoso ouro líquido na sua versão econômica, eu diria até. Aqui eles não colocam o que vale $20.000, pois vendem em leilões. Que agora mesmo a guia acabou de nos confirmar que em 2005 foi vendido por $30.000 por 20 gramas, essa é uma caixa de 100. Mas além de chá, aqui tem muitas coisas que você pode comprar, todas elas com um preço não muito econômico, por assim dizer. Isso custa 2.000 yuans, nem sei o que é, este custa 3.000 yuans, 9.000 pesos por esta caixinha de chá. A responsável da loja acabou de me dizer que esse chá que está atrás de mim vem da 2ª geração das árvores mágicas ou das árvores da lenda e tem um preço de 9.999 yuans. E é tão caro que a funcionária está me seguindo por onde eu vou, assim que me vê pegando as coisinhas ela vai me seguindo. Como se eu fosse roubar ou quebrar alguma coisa. Olha, tem uma alça de couro. Com certeza é uma experiência de unboxing épica que termina nisso. E agora vamos para a sala para testar e vai ter uma cerimônia e tudo mais. Para isso vamos sentar nesta mesa que prepararam pra gente. E tudo respeitando o tema do manto vermelho. Está bem interessante porque eles criaram uma espécie de variante comercial que é quase como uma Coca-Cola, vem numa lata ou numa garrafa de alumínio e você pode beber a qualquer momento. Digamos que essa é a versão acessível. Nem brincando, vem das árvores lendárias. Antes de provar o chá, é preciso lavar as mãos com chá, deve ter propriedades desinfetantes.
É porque o cheiro das suas mãos influencia na degustação do chá. Se você as limpa com chá, isso é neutralizado. Assim você aproveita melhor. Aqui está a caixinha de chá. Significa manto vermelho por causa da lenda. E é esse que vamos beber. Eu pensei que seria ou vermelho ou verde, mas parece preto. Nos deram para cheirar como parte do protocolo. Um conhecedor distinguiria aromas, mas para mim só cheira a chá. Então vamos ver qual é o gosto. Algumas pessoas colocam açúcar. Qual o gosto para você? Está meio amargo, tem um sabor peculiar. Você sentiu gosto de madeira? Madeira? Sim, supostamente deve ter gosto de madeira e de brotos de bambu. Você sente isso? Estou brincando. Sim, eu imaginei. Chegou a hora de assistir ao show noturno dirigido por Zhang Yimou, o famoso diretor do evento das Olimpíadas de Pequim de 2008, e pelo que entendi, é uma representação da lenda que contei para vocês há pouco. E além disso, estou muito empolgado porque me disseram que este é o único espetáculo de 360 graus em todo o país. Isso significa que as cadeiras estão localizadas sobre uma plataforma que pode girar sobre seu próprio eixo e que todo o espetáculo acontece nas montanhas ao redor. Aqui está meu ingresso. Estamos na área VIP e custa 298 yuans. Vamos ver como é. Obrigado. Olhem, daqui dá pra ver. Tem uma placa de perigo, porque assim que o espetáculo começar, não dá para descer, pois vai estar em movimento constante. Estou curioso para ver o que vai acontecer. Tenho que dizer que finalmente entendi a definição do adjetivo espetacular, porque o que acabamos de ver não pode ser descrito com palavras. E assim que o espetáculo começou, a plataforma onde estávamos sentados começou a girar sobre seu próprio eixo, revelando diferentes cenários que eles tinham preparado. Ato impressionantes com centenas de artistas. Neste momento não tenho o número exato, mas em um deles eu contei mais de 100 pessoas e depois a plataforma girou e havia mais umas 60 ou 70 esperando a gente do outro lado. Mas além da infraestrutura e da quantidade de pessoas necessárias para realizar esse tipo de show, me parece realmente surpreendente que a China possa ter esse tipo de espetáculo de nível mundial, porque estamos falando de um show digno da abertura das Olimpíadas ou de qualquer Copa do Mundo, em todas as suas cidades. E é que se você vai para o sul, há espetáculos como esse em Yangshuo. Se você vai para Shenzhen, há espetáculos de drones. Se você vai para o noroeste, que costumava ser uma das partes mais pobres, há um espetáculo em um oásis na cidade de Dunhuang. E até mesmo em cidades como essas que eu tenho que confessar que antes eu não conhecia, tem um espetáculo como esse. Só para contar a lenda do chá, essa é outra das coisas que eu mais gosto desse país. Que eles têm tanta história e tanta cultura que podem se dar ao luxo de criar espetáculos usando apenas elementos da sua própria cultura, sem precisar pegar nada emprestado de ninguém. Isso inclui as roupas, a música, as lendas, a comida e as tradições que são tão vastas que permitem a eles organizar algo como o que acabamos de ver. Nesse caso, foi sobre a lenda que eu já tinha contado para vocês antes. E talvez a única coisa que eu gostaria é que tivesse algum tipo de tradução para o inglês. Sei que é difícil e no fim sou eu quem precisa aprender chinês. Mas eu tenho que dizer que ainda não cheguei ao nível que me permita aproveitar essas histórias 100% porque tem muito contexto por trás.
No entanto, tenho que dizer que, apesar das dezenas de shows que assistimos ao longo dos últimos 6 anos, este definitivamente entra no meu top 3. Mal posso esperar para que vocês venham me contar como foi, mas a viagem ainda não terminou. Agora vamos pegar uma balsa de bambu por um rio conhecido como Rio das 9 Curvas, que ao mesmo tempo tem sua própria lenda. E essa diz que há muitos anos houve um dragão que passou por essas terras criando 9 curvas, que até hoje se transformaram no rio tão famoso. Mas antes de chegar à balsa, você tem que passar por uma vila antiga que é muito bonita, na qual há restaurantes de todas as partes da China. Mas o que mais me chamou a atenção é que vendem sorvete de chá. Esse sorvete é feito de da Hong Pao, que é o chá local ou o ouro líquido que eles já usam para tudo. Então eu acho que vamos comprar um, mas depois de comer. Hello. Estamos fazendo amigos entre as balsas? Este é um trajeto de muito significado histórico, já que os filósofos antigos costumavam dizer que esse percurso é o exemplo perfeito de paciência, já que se a água tem o poder de erodir montanhas para criar esse tipo de curvas, significa que a paciência pode tudo e que, com um pouco de perseverança, qualquer coisa é possível. Gostei muito do conceito porque, sobre a balsa, eles fazem uma cerimônia do chá, que é o que está acontecendo atrás de mim. Aqui tem seu fogareiro, sua xícara e, claro, vamos beber o ouro líquido conhecido como da Hong Pao. É muito bom porque eles trazem o chapéu de cowboy para você não se queimar. Então, se vocês vierem a Wuyixian, lembrem-se que nenhum passeio por esta região está completo sem um passeio pelo rio e sem o espetáculo que vimos ontem. Por enquanto, este é o fim do nosso vídeo. Espero que tenham gostado e nos vemos em mais um vídeo na próxima semana. 再见。